Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do tema Geometria Analítica. Na primeira parte, nós vimos os fundamentos e o estudo da reta. Vamos dar continuidade, dando ênfase às cônicas, em particular a cônica circunferência, e vamos ver também alguns lugares geométricos. Na parte final, a gente vai fazer questões, tá bom? Sempre com o intuito de facilitar ao máximo para cada um de vocês. Já mostrei isso na primeira parte, Buscar sempre a forma mais simplificada, aquela forma que não assuste o aluno. Geometria analítica já é uma coisa que é dada, Dito que é difícil, que é complicado, e a gente tem que buscar sempre a simplificação. Lembrando que, se tratando de seriado, a tendência é cair uma quantidade de questões grande, porque vamos ter 22 questões de matemática, então é provável 3, 4 ou até 5 de geometria analítica. 3 ou 4 é o esperado. No Enem tem caído regularmente, mas não é uma quantidade grande, é uma, duas ou nenhuma. É por aí, mais ou menos, a quantidade de questões do tema geometria analítica, ok? Mas vamos lá. Então, a gente vai falar hoje das cônicas, que elas são obtidas quando a gente secciona um cone, por exemplo, um cone aí dupla face, de acordo com a secção, vamos formar figuras geométricas diferentes. Se eu secciono, por exemplo, paralelo à base do cone, vamos obter uma circunferência. Se eu secciono oblíquo à base, vamos obter uma elipse. Se eu secciono oblíquo à base, mas em particular paralela à geratriz do cone, vamos obter uma parábola. E se a gente secciona paralela ao eixo central, sem passar pelo mesmo, vamos obter uma hipérbole. Lembrando que vamos dar ênfase à circunferência, que é o objeto do estudo, tanto para o Enem quanto para o seriado, e a maioria dos vestibulares. Circunferência, é um lugar geométrico. Qual é a definição? Veja como é simples a gente descobrir qual é a equação de uma circunferência. Observe, Eu pego aqui, é um conjunto de pontos que equidistam de um ponto fixo, que a gente chama de centro, e essa distância é igual ao raio. Tomando um ponto qualquer, x, y, e considerando o centro, podia ser x do centro e y do centro, ou AB, como está constando aí, a gente vai aplicar Pitágoras. A distância desse centro a esse ponto qualquer da circunferência será sempre constante, igual ao raio. Aplicando Pitágoras, quem é essa componente horizontal desse triângulo aqui? X menos A. Quem é a componente vertical? Y menos B. Então, teremos x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Essa é, pois, chamada de equação reduzida de uma circunferência. Equação reduzida de uma circunferência. E o A e o B serão as coordenadas do centro. Já quem está depois da igualdade, aquele número que está elevado ao quadrado, ali é o raio ao quadrado, ok? Então, vamos a um exemplo. A letra A. Qual é a equação que determina essa circunferência que está mostrada aí? Observem que o centro é 0, 0, e o raio não foi dado diretamente, mas a gente pode aplicar Pitágoras. Na horizontal é 2, na vertical é raiz de 5. Aplicando Pitágoras, 2 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado vai dar igual ao raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é 9, logo o raio é 3. Então, a circunferência ficaria x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual a 9. E essa letra B de bola, quem é o centro? 3 e 2. Ficamos com x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Atenção, o raio é a distância do centro, até um ponto da circunferência. O raio é igual a 2. 2 ao quadrado é 4. E agora, nem sempre a gente vai estar com a equação já prontinha, mostrando claramente quem são as coordenadas do centro e raio. Alguns de vocês podem ter estudado e usado muito essa equação. Eu vou sair dela. Quando ela existir, eu vou transformá-la na equação na forma reduzida, porque ela não me dá claramente aí quem é o centro e quem é o raio. Tem gente que vai fazendo por comparação e tal, mas eu vou lhe mostrar uma técnica que é muito massa e agiliza demais
né, para você fazer questões quando ela vem no formato geral. Primeiro, não é uma decoreba, né? É um desenvolvimento da equação reduzida que resulta na equação geral. O x menos a ao quadrado é quem? O quadrado do primeiro, que é x2 menos 2ax mais a2. Desenvolvendo o y menos b ao quadrado. Y ao quadrado menos 2by mais b2 igual a R2. Quando eu passo todo mundo para o mesmo membro da igualdade igualando a zero, como acontecia com a reta, eu chamo essa equação de equação geral de uma circunferência, que não está na boa, porque ela não me dá claramente quem é o centro e quem é o raio. Qual é a grande dica? Transformar. Se ele me der na forma geral, automaticamente, rapidamente, eu transformo para reduzida. Quais são os principais passos? Primeiro, coloca x perto de x, ó, x2 menos 6x mais y2 menos 4y e passa o número para o outro lado. Aquele número vai fazer parte do valor do raio. Não é o raio ainda não. Agora vem a grande sacada. Ó. A grande sacada é transformar esse x2 menos 6x em algo que seja, né, um x menos 3 ao quadrado mais y menos 4. Então, a gente tem que buscar essa informação. E como é que a gente faz? Ó, x menos 6x, né? Então, é x menos metade de 6, que é 3 ao quadrado. Y menos 4y, que é y menos metade de 4, que é 2 ao quadrado. Por quê? Se desenvolvendo é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O contrário de multiplicar por 2 é dividir por 2. Sempre vamos fazer isso. Logo, ficamos com x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Aí, atenção, agora é o grande momento. Ó. Do nada, ficou legal para mim, mas apareceu um mais 9 aqui que não tinha. Desenvolva, x2 menos 6x, mais 9, não tinha 9. Eu tenho que compensar no outro lado. y2 menos 4y, não tinha 4, eu tenho que... Então, esse número aqui não está passando, está compensando com o 9 e com o 4 que apareceram do lado esquerdo. Logo, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, teremos, né, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 23 mais 9 mais 4, que vai dar 36. Logo, a gente tem facilidade de saber que, nesse caso, o centro é 3 e 2, por comparação, e o raio ao quadrado é 36. Logo, o raio é 6. Parece que eu estou... Tem gente que sabe decorado trabalhar com a forma geral. Assim, é sempre mais vantajoso. Pode ter certeza. Vou botar outro exemplo. Essa equação também está no formato geral, não está legal. Vamos tentar buscar, né? Vamos buscar uma forma de colocá-la na forma reduzida para que fique claro aí quem é o centro e quem é o raio. Então, colocando x perto de x, ó. x2 menos 6x mais y2 mais 2y. Na verdade, podia até passar o 6 para o outro lado, vai ser igual a menos 6. E agora o grande momento, ó, x menos metade de 6, que é 3 ao quadrado, mais y mais, que tinha mais aqui, metade de 2, que é 1 ao quadrado. Isso não existia. Quando eu desenvolver o de baixo, tem que dar igual ao de cima. Ó, x2 menos 6x, aparece um 9 aqui. Eu tenho que compensar no outro lado. Aparece um 1 aqui, eu tenho que compensar no outro lado. E qual é o nome disso? É completar quadrados. Então, x menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 4. Logo, o centro, por comparação, a minha circunferência vai ter centro 3 e menos 1, atenção, porque menos b igual a menos 1, b igual a 1. Então, menos b, né? B vai ser 3 e menos 1, melhor dizendo. E o raio ao quadrado é 4, o raio é 2. Ok? Bom, atenção, uma equação desse tipo nem sempre é uma circunferência, né? Para ser uma circunferência, é quando eu souber descobrir claramente quem são centro e raio. Completando quadrados, a gente nota isso, ou fazendo por comparação. Mas quando eu tenho o centro e o raio dá zero, é porque a distância do centro ao ponto foi ficando tão menor que, ao final, resultou em zero. Então, quando a distância é zero, aquilo torna-se um ponto. Exemplo, x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a zero. Então, aquela distância deu zero, é porque o ponto, né, coincide com o ponto da circunferência. Então, aquilo é um ponto apenas. Então, quando o raio é zero, é um ponto.
E quando o raio, quando você calcula, dá negativo, você vai dizer que isso aqui não forma uma circunferência. Aquela figura não é uma circunferência, ok? Esse é o detalhe. Veja como o SSA perguntou, né? Para que valores de B essa equação x2 mais y2 menos 2x mais 6y mais b igual a zero representaria uma circunferência? Observe, está no formato geral. Eu tenho que dar uma ajeitada aí primeiro, né? O que é que eu vou fazer? Vou colocar na forma reduzida, ó. Juntar x perto de x. x2 menos 2x. y2 mais 6y. Passa o b para o outro lado. E agora, x menos metade de 2, que é 1 ao quadrado. Y mais metade de 6, que é 3 ao quadrado. Só que não é passando, é compensando. Esse 1 que não existia, quando eu desenvolvo de baixo, não é igual ao de cima, tem um 1 a mais. E também tem um 9 a mais. Então, na verdade, o desenvolvimento vai dar x menos 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a menos b mais 10. Porém, para ser uma circunferência, né, aquele raio ali, quem está depois da igualdade, tem que ser maior do que zero, que é o raio ao quadrado. Então, menos b mais 10, ó, tem que ser maior do que zero. Não pode ser um número negativo, nem pode ser zero. Se fosse zero, era um ponto. Então, passando o b para o lado direito, b é menor que 10. Para valores de b menores que 10, essa equação, de fato, vai representar uma circunferência. Vai representar uma circunferência, ok? Então, vamos nós. Agora, uma parte importante, que são os posicionamentos de um ponto em relação a uma circunferência, de uma reta em relação à circunferência, ou entre circunferências. Ó. Tem 3 situações de um ponto em circunferência. Ou o ponto pertence à circunferência, e qual é a lógica quando ele pertence? A distância do centro até ele é igual ao raio. Foi a própria definição de circunferência que a gente teve, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ou o ponto está fora da circunferência, quer dizer que aquela distância do ponto ao centro é maior do que o raio ao quadrado, né? A distância é maior do que o raio, né? Ou quando o ponto está no interior, é quando a distância dá menor do que R2. Então, quando é igual a R2, então a distância do ponto ao centro é igual ao raio. Maior que R2, distância do ponto ao centro maior que o raio. Ela está no exterior. E quando dá menor do que o raio, é porque aquele ponto está no interior da circunferência, ok? Como é que ele pode perguntar? Olha um exemplo. Qual a posição desse ponto em relação a essa circunferência? Veja, tem uma forma tradicional e tem a forma mafiosa que eu vou ensinar a vocês. Tradicional, já está pronto. Quem é o centro aí? Quem é o centro da circunferência? 2 e 2. Quem é o raio ao quadrado é 5. O raio é a raiz de 5. Aí eu tinha que fazer a distância do ponto ao centro, na distância entre dois pontos, usar aquela formulazinha ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado raiz, e comparar com o raio. Eu não vou fazer assim. Eu vou apenas testar. Ó. Pega o ponto e aplica na equação. No lugar do x, coloca 1. No lugar do y, coloca 2. Vê que massa. Vai ficar 1 menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado. Será que é igual a 5? Vai dar 1. Não é igual a 5. 1 é menor do que 5. Qual é a tradução disso? É que a distância do ponto ao centro é menor do que o raio. Logo, esse ponto vai estar onde? No interior da circunferência, na região interna à circunferência. Ok, pessoal? Veja outra posição aqui agora. Ó. Esse ponto 3, 4, comparando a circunferência. Repito, jeito mais tradicional de fazê-lo. Pegar o ponto e pegar o centro e calcular a distância e comparar com o raio. Nesse caso, o centro é menos 1 e 2. E o raio é raiz de 16, que é 4. Eu não vou fazer assim. Vou fazer do jeito mafioso. Ou seja, eu vou aplicar o ponto no lugar do x da circunferência, colocar 3. No lugar do y, colocar 4. Vê que massa. Vai ficar x, no caso x, colocar 3 e y colocar 4, né? Então, vai ser, ó, 3 mais 1 ao quadrado, 4 menos 2 ao quadrado. Será que é igual a 16? 4 mais 16 mais 4 dá 20. Então, qual é a tradução? A distância do ponto ao centro daquela circunferência, se eu fosse fazer da forma tradicional, eu concluiria que é maior do que o raio. Logo, aquele ponto está do lado de fora. Esse ponto é externo
à circunferência. Externo à circunferência. Ou está no exterior, né? E essa terceira situação, essa aqui é mais válida ainda, essa técnica, porque do contrário eu teria que descobrir quem é o centro e raio, ou seja, completar quadrados, achar o centro, achar o raio, calcular a distância do ponto ao centro e comparar com o raio. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou aplicar o ponto no lugar do x da circunferência, colocar o 3, no lugar do y, colocar o 0. Vê como fica rápido. 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 8 vezes 0, menos 9. 9 menos 9 vai dar 0. Ou seja, o ponto satisfaz, o ponto pertence à circunferência. Então, esse ponto faz parte da mesma. O ponto pertence. A gente testou um que era no interior, do lado de fora e pertencendo. Atenção para a segunda situação, né? É uma situação entre retas e circunferência. Ou a reta é tangente à circunferência. Quando é que isso ocorre? Quando a distância do centro até ela for igual ao raio, ou ela é secante, esse exemplo vermelho aí, quando a distância do centro até ela for menor que o raio, ou ela é exterior, ela não toca a circunferência. Quando a distância do centro até a mesma for maior que o raio. Lembrando que quando a gente fala em distância, é sempre uma perpendicular, né? É a menor distância. A distância perpendicular aqui, ó. Ou essa daqui, né? Se eu quisesse... Eu estou vendo aqui, ó, que a distância do ponto, que é o centro, até cada reta dessa, ou é igual ao raio, ou é menor que o raio, ou é maior que o raio. E, respectivamente, quando ela é maior, essa reta é exterior ou externa à circunferência. Quando a distância é menor, essa reta é secante à circunferência, corta em 2 pontos. Quando ela é igual ao próprio raio, ela é tangente à circunferência. Então, são 3 situações. Eu vou precisar relembrar aquela distância de um ponto à reta que foi visto na parte de geometria analítica, parte 1, no caso, né? Então, vamos lá. Observe, analise a posição dessas duas retas em relação a essa circunferência. Eu botei logo uma coisa na desgraça, porque eu treino mais. A circunferência não está pronta, eu vou logo colocar ela no formato reduzido, né? Ou seja, eu vou completar quadrados, ó. Colocar x perto de x. X ao quadrado mais 4x. Y ao quadrado menos 6y menos 12 igual a 0. Aí pega x mais metade de 4, que é 2. Y menos metade. Por que faz isso? Quando eu desenvolvo aqui ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O contrário de multiplicar por 2 é dividir por 2. Só tem um fato novo aqui, ó. Essa parte de baixo não é exatamente igual a de cima. Aparece o mais 4 aqui e o mais 9 que eu tenho que compensar no outro lado. Esse é o grande segredo de completar quadrados. Logo, a minha circunferência vai ser x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 25. Então, o centro vai ter coordenadas, por comparação, menos 2 e 3, e o raio é raiz quadrada de 25, que é 5. Porém, eu quero a posição dessa da reta em relação à circunferência. Ó. Não sei se você lembra, né? A reta no formato geral era 3x mais 4y mais 19 igual a 0. Deve sempre, quando vai fazer distância de um ponto à reta, comparar quando a reta estiver no formato geral. E aqui é o x do ponto e o y do ponto. Então, eu tenho que lembrar a distância de um ponto a uma reta, né? Lembra? A equação da reta na forma geral. Ax do ponto mais by do ponto mais c, isso em módulo, sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a gente vai treinar aqui, ó. Quem é o A? 3. X do ponto é coordenada do centro, menos 2. Quem é o B? 4. Y do ponto, que é o 3, mais 19, sobre raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A parte superior, o numerador, vai dar 25 em módulo, né? Que é o próprio 25, sobre raiz de 25. 25 sobre raiz de 25 é o mesmo que 25 sobre 5. Então, a distância do centro até a reta deu 5. E, amigos, a distância deu 5. E o raio também é 5. Ó. Então, se daqui para aqui é 5, a distância é 5 e o raio também foi 5, é porque essa reta é uma reta
tangente à circunferência. A reta tangente, veja, eu peguei a questão o mais amplo possível para a gente revisar muita coisa. Então, essa é uma reta tangente à circunferência. E em relação a essa outra, a circunferência é a mesma, tá? Vou repetir. O centro era menos 2 e 3 e o raio era 5. Só relembrando, deixa eu ver onde é que começa a escrever aqui as coisas, ó. X do ponto e Y do ponto, tá? Só relembrando aqui, ó, A, B e C. Então, a distância entre dois pontos, né? Distância entre o ponto e uma reta, melhor dizendo, que é a menor, é uma perpendicular, vai ser quem, ó? A, x do ponto, B, y do ponto, mais C, sobre raiz de A ao quadrado, ó, mais B ao quadrado. Bora desenvolver? Vamos, ó. Então, eu vou até apagar, né? Porque já foi colocado aí direto a apagar essa parte para não atrapalhar o que a gente está fazendo. Mas vamos lá. A, 4. X do ponto, menos 2. Mais B, menos 3. Y do ponto, que é 3. Mais C, que é 7. Sobre raiz de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. O numerador vai dar menos 17 mais 7, menos 10 em módulo, que é 7. Tem que pegar em módulo, tá? Vai dar menos 10 em módulo, que é 10. Raiz de 25, que é 5. Então, a distância do centro até aquela reta deu 2. Ei, amigos, mas o raio deu 5. Significa o quê? A distância deu 2 e o raio deu 5. É porque essa reta, a distância é uma perpendicular. Ó. A interpretação é essa daqui. Se a distância deu 2 e o raio deu 5, né, então é porque essa reta é uma reta secante. Vai cortar a circunferência em 2 pontos. Em 2 pontos, ok? Bom, e em termos de posicionamentos, a última situação, que são posicionamentos entre circunferências, que são 6 situações. Ó. A mais simples de todas, quando elas são concêntricas. O que é isso? Elas têm o mesmo centro e raios diferentes. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É como se fosse x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 1 ao quadrado. O centro é 0, 0 e o raio é 1. E a outra de fora seria, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Aí o centro era 0, 0, mas o raio era 3. Inclusive, elas formam uma coroa circular entre elas, né? Aí, quando é que elas são concêntricas? É simples, quando elas têm o mesmo centro e raios diferentes, como esse exemplo que eu dei agora. Pule essa do meio, de propósito, e vamos para a terceira, quando elas são TI, a gente chama tangentes e interiores. Observe que a distância entre os centros, ó, é o raio da maior menos o raio da menor. Então, quando é que elas vão ser tangentes interiores? Quando a distância entre os centros for a diferença entre os raios. A diferença. Eu vou pular essa secante, de propósito, vou para a vermelhinha. Eu botei assim mesmo. Quando é que elas são tangentes exteriores? Quando elas se tocam pelo lado de fora, né? A distância entre os centros é igual à soma dos raios. E o último caso é mais fácil. Quando elas estão bem afastadas, o raio de uma é 2, outra é 1, e a distância é 10, elas não se tocam. Então, elas são externas, não se tocam. E tem duas situações que ficam imprensadas aí, ó, que eu botei de azul. Elas, o que elas são interiores, uma está dentro da outra, mas não tocam. É uma situação em que ela é maior do que 0, a distância é maior do que 0, porque não é concêntrica, e menor que a diferença. Quando é que elas são secantes? É como se ela estivesse ali dentro, migrando até sair completamente de dentro de uma da outra. Ó. A situação de secante é quando a distância entre os centros é maior do que a diferença, que seria tangente, e menor interna, e menor do que a soma, que é tangente externa. Elas estão, ó, numa situação intermediária. Estavam dentro da outra, ficou tangenciando por dentro e agora está por fora. Então, é secante quando a distância entre os centros for maior que a diferença e menor que a soma dos raios. Tá certo? Bom, vamos verificar. Né? Verifique a posição entre essas duas circunferências. Eu estou sempre colocando um algo mais para a gente recordar o que já viu, que é completar o quadrado, por exemplo, dessa segunda aí. Ó. A gente vai precisar disso. Na primeira já tem coisa pronta, né? Quem é o centro? 6, cuidado, é y menos b. Então, menos tem que dar mais. Então, o b aí vai ser menos 10, né? Então, vai ser 6 e menos 10.
e o raio ao quadrado é 196. O raio é raiz quadrada de 196, que é 14. Raiz quadrada de 169 é 13. E essa segunda não está pronta ainda. Vamos ajeitar aqui, ó. A segunda completando quadrados, né? Coloca x perto de x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, passa o 4 para o outro lado e compensa com mais 1 mais 4. Então, fica... Por que eu fiz isso? Para colocar no formato reduzido essa segunda também. Então, o centro dela é 1 e 2, ó, e o menos 4 cancela com 4. Na direita eu estou compensando. E o raio é raiz quadrada de 1, que é 1. Então, as circunferências têm a primeira, o centro 6 e menos 10 e o raio 14, e a segunda, o centro 1 e 2 e raio 1. Aí é o melhor, a pergunta número 1. Elas são concêntricas? Obviamente que não. Teria que ter o mesmo centro, os centros são diferentes. Aí eu testo agora uma coisa mágica, ó. Testo se a distância entre os centros é igual à soma ou à diferença dos raios. Se for a soma, aí elas seriam tangentes exteriores. Se for a diferença, elas seriam tangentes interiores. Então, vamos na próxima etapa, que é a distância entre os centros. Ó. Distância entre dois pontos. Qual o problema aqui? Eu preciso do conceito inicial da geometria da aula 1, que é a distância entre dois pontos, ó, que é 6 menos 1 ao quadrado, mais menos 10 menos 2 ao quadrado. 6 menos 1 é 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, que é 144. Raiz de 25 mais 144 dá raiz de 169, que é 13. Opa! Se os centros delas duas são 14 e 1, é porque a distância entre elas, ó, é a diferença dos raios, não é não? Ó? 14 menos 1 dá 13. Então, a distância entre os centros é o raio da maior, né? Menos o raio da menor. Então, elas são tangentes e interiores. Tangentes e interiores, ok? E esse caso aqui, ó, são duas circunferências, né? Vamos organizar aqui, ó. Cujo centro da primeira é 0, 0. Como é que eu saberia aqui, né? Ó, eu vou só expressar de outra maneira. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 1 ao quadrado. E aqui já tem, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 9 ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, a gente sabe aqui, né, que o raio da primeira é igual a 1 e que o raio da segunda é igual a 3. Isso a gente sabe. E sabe os centros 0, 0 e 3 e 0. Então, a distância entre os centros, 3 menos 0 ao quadrado, que é o ΔX, ó, mais 0 menos 0 ao quadrado. A distância entre os centros vai dar 3, tá, pessoal? E aí, quem é a soma dos raios? 3 mais 1, 4. Quem é a diferença dos raios? 3 menos 1, 2. Então, a distância entre os centros é maior do que a diferença e menor do que a soma. Maior que a diferença e menor que a soma dos raios. Logo, essas circunferências são secantes entre si. Secantes entre si, ok? Significa que elas se tocam em dois pontos, ó. Tem um aqui, né? Obrigatoriamente vai ter algo assim, ó. A distância entre os centros é isso aqui, é maior que a diferença e menor que a soma. Então, são circunferências secantes entre si. Bom, vamos aproveitar e ver alguns lugares geométricos interessantes também, além da circunferência. Circunferência já é um lugar geométrico, tá? Então, por exemplo, a gente está muito acostumado a trabalhar com a reta, mas se eu não tivesse a reta, tivesse assim, y é maior ou igual a 2, ou y é menor ou igual a 2. Qual era a ideia? É a reta e a parte acima dela. Nesse outro caso, a direita é a reta e os pontos infinitos abaixo dela. Mas vai ser complicado fazer isso? Vai nada. Eu faço como se fosse a igualdade, y é igual a x mais 2. Aí, quando x é 0, y é 2. Quando y é 0, x é menos 2. Ó. Eu faço a reta e vejo que são pontos acima da mesma. Nesse outro, igualo a x mais 2. Quando x é 0, y é 2. Quando y é 0, x é menos 2. Mas eu quero menor ou igual. Então, são pontos
que envolvem a reta e abaixo da mesma. São infinitos pontos. Virou uma região. Deixou de ser apenas a linha da reta, mas uma região bem mais ampla. Aí veja alguns casos aqui, ó. A reta, né? Isso aqui é a reta, tá? Como eu quero maior do que a reta, ó, se fosse assim, maior do que x mais 2, eu faço o gráfico de x mais 2, como? Iguala. Quando x é 0, y é 2. Quando y é 0, x é menos 2. Só que eu quero maior, eu boto pontilhado, não inclui a reta. São pontos dela para cima, de forma infinita. A mesma coisa, y menor que x mais 2. No desenho do gráfico, eu boto a igualdade e coloco pontos que não incluem a reta, pontilhado. Por isso a representação aí, no caso, é pontilhada. Tá certo? Importante isso. Veja esse exemplo, ó. Eu quero y menos x menos 1 maior ou igual a zero. É como se fosse a reta no formato geral. Aí eu pego e coloco na forma reduzida para fazer o gráfico, que é fácil. Y igual a x mais 1. Quando x é 0, y é 1. Quando y é 0, x é menos 1. Como eu quero maior que, ó, ficou, na prática ficou assim, não ficou igual. Ficou y maior ou igual a reta x mais 1. Então, são pontos que envolvem a reta e a parte superior de forma infinita. Veja esse outro exemplo agora. Ó. Isso aqui é uma região. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Ó? X, como é que eu fiz isso? Vamos organizar aqui. Primeiro, vamos organizar. Fica y. Primeiro, coloca esse maior igual aqui, tá? Passando para o outro lado, vai ser igual a menos x mais 2, ó, para construir o gráfico. Quando x é 0, y é 2. Quando y é 0, x também é 2. Só que eu quero maior ou igual. Então, eu quero essa reta e pontos acima dela. Aqui são duas regiões. Eu vou trabalhar agora com interseção de regiões. Portanto, lugares geométricos. Ó. E essa outra, x menos 4 igual a 0. É a reta x igual a 4. Então, como eu quero menor ou igual, então eu quero pontos de x menores ou iguais ao 4. Aí tem infinito para cima e para baixo. Como é que eu faço a interseção dessas duas regiões? Assim, ó. Acima da reta e abaixo da outra. Acima de uma reta e abaixo da outra, incluindo ambas, já que eu estou colocando aí o menor ou igual. Do contrário, tem que botar pontilhado nessa reta da letra B aí, tá certo? A reta x mais y, se fosse só maior do que 2, eu botaria pontilhado. Agora, circunferências, veja esse caso, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior do que R2. Ora, se fosse igual, era na circunferência. Se é maior, a gente coloca pontilhado na circunferência e tem toda a região no seu exterior, fora da mesma. Toda a região que é fora dela. Então, essa é a ideia. E o centro tem coordenadas, no caso, A e B e raio R. Olha atenção agora. Pontos menores que R2, é que a distância é menor do que o raio, logo os pontos estarão na região interior à circunferência. Como não botou menor igual, eu coloco de forma pontilhada e a região dentro, interna à circunferência. Atenção, agora eu botei maior igual, ó. Agora, a única diferença do primeiro slide é que vai incluir também a circunferência. É a circunferência de raio R, centro A e B, e o seu exterior, e toda a parte externa a mesma. E quando tiver menor ou igual? Essa é a própria definição de círculo. Ó. Círculo é uma região que tem área, né? Ó. São pontos que são internos, né? Ou iguais à circunferência. Então, região interna, incluindo os pontos da mesma. Então, é a distância do centro até o raio, né, é menor ou igual ao raio. Então, tem todos os pontos da circunferência e do seu interior. Se eu botar só igual ao raio, pega só a circunferência. No meio é vazio. É a diferença de circunferência e círculo. Tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Como é que eu represento no plano cartesiano? Isso aqui não é uma circunferência. Eu quero, se fosse o igual, seria uma circunferência de centro 2 e menos 5, e o raio ao quadrado é 16. O raio seria 4. Eu quero menor que isso. Então, são pontos no interior de uma circunferência de centro 2 e menos 5 e raio 4. Ó. Se fosse representar, era isso aqui. 2 e menos 5, o raio é 4. Tá certo? E o raio é 4.
Então, vai de -1 até -5, né? Ali mostrando. E pontilhado, porque não inclui a mesma. Não inclui a mesma. Olha esse outro exemplo. x2 mais y2 maior ou igual a 25. Maior ou igual. Se fosse igual, a gente fazia circunferência de centro 0, 0 e de raio 5. Como eu quero maior ou igual, olha a representação. É a circunferência e o seu exterior. E a região externa a mesma. Então, ficamos assim. E se tivesse essa situação, a pessoa quer a área entre essas duas regiões? Vamos por etapas. O primeiro exemplo, x2 mais y2 igual a 16, é como se fosse x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Então, o centro dela é 0, 0 e o raio é 4. E eu quero menor ou igual, então é a circunferência de raio 4 e o seu interior, que eu representei aí de azul. Olha o outro caso, x2 mais y2 maior ou igual a 4. Faz como se fosse 4, o centro dela é 0, 0 e o raio é 2. Como eu quero maior ou igual, então distâncias que estão na circunferência ou além dela. Então é a região que é fora da pequena e dentro da grande. Fora da menor e dentro da maior. Vê que massa. Aí vai ficar esta região aqui, ó. Como é que a gente chama essa região na geometria, né? Veja, é a área de uma coroa circular, né? A região da circunferência de fora menos a interior. Então, quando eu for calcular uma área, vai ser π, o raio da maior, que é 4 ao quadrado, menos π, 2 ao quadrado. Colocando π em evidência, que multiplica 4 ao quadrado, 16, menos 2 ao quadrado, 4. Portanto, essa área aí vai ser representada por 12π. 12π. É uma região que está entre maior ou igual a uma circunferência, né, e menor ou igual a outra, né, numa região, na verdade, não é circunferência só, porque tem um maior ou igual. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma situação, né, eu quero a área das regiões encontradas, é uma região que está menor do que uma reta e também dentro de uma circunferência. Como é que eu sei que é uma reta? Bota a igualdade, y igual a menos x mais 4. E a circunferência, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 16. O centro é 0, 0 e o raio é 4. Então, como é que a gente vai ficar aqui? Ó? Organizando a reta, vai ser assim, ó, menos x mais 4. Como é que eu traço esse gráfico da reta? É simples. Só é colocar quando x é 0, y é 4. Quando y é 0, x é 4 também. Então, mas eu quero menor ou igual. Então, são pontos da reta e abaixo da mesma. E antes dela, incluindo a reta. E nesse caso, é uma circunferência de centro 0, 0 e de raio 4. Como é que fica a expressão da circunferência? Ó, centros, eu quero pontos dentro da circunferência, né? Porque eu sei que é dentro, ó, porque é menor ou igual. Então, inclui ela e a região interior. E também dentro da reta. Vê que interessante. Então, a região final procurada é essa de verdinho aí, ó. Não é nem só abaixo da reta, nem só dentro da circunferência. Tem que satisfazer as duas coisas. Então, como é que eu acho essa região aí? É simples. Eu tenho 3/4 de um círculo. Um círculo é πr ao quadrado. Eu tenho 3 partes completas mais um triângulo. Então, a área vai ser 3/4 de π vezes 4 ao quadrado, mais a área de um triângulo retângulo, de base 4 e altura 4. 1/2 de 4 vezes 4. Metade de 16, que é 8. Vai dar 12π mais 8. 12π mais 8. Ok, pessoal? Então, é uma ideia bem interessante aí de regiões, né, de lugares geométricos. Vamos agora fazer um modelinho de questão, né, para ver se fica... Vamos aplicar o que a gente viu, né, efetivamente na aula. Uma questão do próprio essencial. Em qual das alternativas a seguir o ponto pertence à circunferência? Tem o ponto e de lado tem a circunferência. Vê, qual era o jeito tradicional de fazer que demorava pra caramba? Eu tenho que achar o centro da circunferência. Na primeira está fácil, que tem coordenadas 3 e 6. Calcular a distância do ponto a ele e comparo com o raio. Lembrando que o raio aí é 2, que 2, raio ao quadrado é que é 4. Mas é muito melhor, a gente treinou isso, você aplicar o ponto. Ó. No lugar do x eu vou colocar 5 e no lugar do y eu vou colocar 6. Ó. Fica 5 menos 3, que vai dar 2 ao quadrado,
mais 6 menos 6, 0 ao quadrado, será que é igual a 4? Resposta sim. Vejam, amigos, portanto, já é o gabarito correto. É a letra A, ao invés de ter que fazer um montão de coisas. Vamos testar um que não vai dar certo, né? A letra B, aplica o ponto 1, 2 na circunferência. Quando x é 1, fica 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, que é 1. 2 menos 2 dá 0. 1 não é igual a 5. Esse ponto aqui ele vai estar no interior da circunferência. Vai ser assim, ó, 1 é menor do que 5. Então, ele está no interior da circunferência. Esse outro, ó, você estava ferrado para ter que completar quadrados, depois achar o centro, calcular a distância do ponto ao centro e comparar com o raio. Faça não. Testa direto. Coloca o 1 para o 5, para o x e o 5 para o y. Como é que fica a letra C aqui? Ó? Vamos comigo. 1 ao quadrado. O y foi 5, mais 5 ao quadrado, menos 8 vezes 1, que é 8, mais 6. Será que dá 0? Aqui vai dar 26, 32 menos 8, né? Que dá 24. 24 é maior do que 0. Esse ponto está onde? Está no externo. Ele está externo à circunferência. Entendido? Já está respondido desde a letra A. Esse terceiro aqui, a letra D, ó. Quando x é 1, dá 2 ao quadrado, 4. 3 menos 2 dá 1. 4 mais 1, 5. 5 é menor do que 16. Esse ponto da letra D também vai estar no 5 é menor do que 16. Logo, esse ponto está no interior da circunferência. E, finalmente, para a gente treinar bem muito, a letra E. Coloca x igual a 3, y igual a 1. 3 ao quadrado, 9. Mais 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 3, 12. Mais 2 vezes 1, 2. Mais 2. Será que é igual a 0? 10, né? 12 menos 12, ó. 10 mais 2, 12. Menos 12 dá 0. Mais 2 dá 2, que é maior do que 0. Esse ponto está onde? Está fora da reta. Está no exterior. Então, logo, obviamente, o gabarito é a letra A. Vê como ficou rápido algo que o seriado perguntou para a gente. Gabarito, letra A. Então, grande dica, aplique o ponto na equação. Se der antes da igualdade menor do que depois, né? Se der 1 menor que 4, então é porque o ponto está no interior. Se der maior que o que está depois da igualdade, é porque o ponto está fora. Se der igual, ele pertence. É só isso. Mesmo que ela venha no formato geral. No lugar do x, coloca o 1, por exemplo, na letra C. No lugar do y, coloca o 5 e testa. E observa se está no interior, se pertence ou está do lado de fora. Ok? Bom, eu botei um de cada tipo. Vamos fazer agora com reta. A posição dessa reta em relação à circunferência x2 mais y2 igual a 2 é a posição de uma reta em relação a uma circunferência, né? Lembra que a gente vai calcular a distância do centro até ela, né? Mas vamos devagarzinho aqui. A circunferência, vamos organizar primeiro. É como se fosse x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual a 2, né? Então, o centro tem coordenadas 0 e 0, e o raio, que não vai precisar, no caso aqui, é raiz de 2. Então, ó, a distância do centro aqui vai ser A. Quem é x do ponto? Aqui, ó, acabei de descobrir, x do ponto é x do centro. Ó. Então, aqui vai ser x do ponto, y do ponto. E aqui vai ser o A, o B e o C. Então, quem vai ser o meu Azinho? Bora substituir aqui, ó. O A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 2. Então, a distância do centro até a reta vai ser, ó, bora comigo, A igual a 1. 1 vezes x do ponto, que é 0, mais B, que é menos 1 vezes 0, mais C, que é menos 2, ó, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ó, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1 também. Então, vai ficar assim, ó. 0, 0 vai dar módulo de menos 2 dividido por raiz de 2. Isso aqui dá 2.
sobre raiz de 2. E agora? Racionaliza, né? Para ficar mais fácil de entender, ó. Vou multiplicar por raiz de 2 no numerador e denominador. Então, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Quer dizer que a distância do centro até a reta deu quanto? Deu raiz de, aqui de 2, né? Vê lá, pessoal, ó. Aqui da raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Cancelando da raiz de 2. Quer dizer, e o raio deu raiz de 2. Ó. Então, a distância do centro até a reta deu igual ao raio. Então, qual é a situação aqui? Tem uma circunferência qualquer, ó. Tem uma reta R e a distância foi isso aqui, ó. O que é que a gente vai concluir? Que a distância do centro até a reta deu igual ao raio. Então, essa reta ela é o quê? Tangente à circunferência. Então, a minha reta ela é tangente à circunferência. Ok? Tranquilo? Bom, e para finalizar, uma questão maravilhosa que eu fiz uma adaptação aqui da Mackenzie para a gente testar a situação entre circunferências. Diz assim, ó, Vitória Régia é uma planta aquática típica da região amazônica. Suas folhas são grandes e têm um formato circular com uma capacidade notável de flutuação, graças aos compartimentos de ar em sua face inferior. Até agora nada interessa. Agora começa. Em um belo dia, um sapo que estava sob uma folha de Vitória Régia, cuja borda obedece à equação x2 mais y2 igual a 1. Opa, é uma circunferência de centro 0, 0 e de raio 1. Ele estava apreciando a paisagem. Percebendo que a folha que flutuava à sua frente era maior e mais bonita, resolveu pular para essa folha, cuja borda é descrita pela equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. A distância linear mínima que o sapo deve percorrer em um salto para não cair na água é... Questão maravilhosa. Claro que eu adaptei, porque os números estavam bem chatos aí, para umas equações mais simpáticas. Então, o sapo estava numa circunferência pequenininha, né? E quer pular para uma maior. Ele está no limite, no extremo de uma circunferência menor. A ideia é que tem uma circunferência pequena, cujo centro, e vai para uma maior. Ele quer o salto que ele vai dar. É isso que ele quer que aconteça. Tchum. Tá ligado aí, ó? De novo, tchum. Tchum, foi-se embora. Pronto. Vamos lá agora. Distância mínima. É isso que se quer, ó. Distância mínima. Observe. Então, vamos lá. A primeira circunferência tem centro 0, 0, atenção, e o raio 1. Era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. X menos 0 ao quadrado, entendeu? Entendeu, né? Mais y menos 0 ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Já a outra, né? Ó, centro 0, 0. E o raio 1, tá. E a segunda circunferência tem centro 3 e 4, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E o raio era 2, né? Igual a 4. Então, quando eu colocar o centro aqui, ó, e o raio aqui, vai dar para descobrir o que agora? O que é que eu preciso saber? Primeiro, essas circunferências, né? Ó, se a distância entre os centros desse menor do que a soma dos raios, elas eram, né? Elas podiam ser tangentes interiores, podia já estar uma Vitória Régia tocando na outra, mas pela lógica aí elas vão ser externas. O raio de uma é 1, o raio da outra é 2. Aí eu vou calcular agora a distância entre os centros. Vê que massa. Delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Ó. Vai ser 3 menos 0 ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado, vai ser raiz de 25, que dá 5. Ora, a distância entre os centros deu 5. O raio da primeira é 1. O raio da segunda é 2. Qual é a distância mínima? É o que falta para 5. Obviamente que vai faltar quanto aqui? Ó? Vão faltar 2 metros. Quer dizer que ele vai pulando do extremo, né, da Vitória Régia menor para alcançar a outra que é maior e mais bonita. Ele vai precisar saltar 2 metros. 2 metros, tá certo, pessoal? E aí, no caso, né, eu vou voltar aqui, o gabarito vai ser a letra A. Só vou deixar aqui mostrando, né, o que é que a gente fez nos finalmente. Foi fantástica essa questão.
fechando com chave de ouro mesmo, ok? Bom, queria finalizar dizendo que vou deixar na sala secreta, tá certo? Essa aula, na sala para vocês poderem ter o acesso, e vou fazer também uma lista de questões para você treinar com resolução, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, e muito obrigado. Valeu!